Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar início ao nosso processo de animação do nosso personagem Leonardo. O objetivo nosso nesse curso de animação é uma coisa bem simples, a gente vai fazer um ciclo de caminhada. A gente não vai fazer um ciclo de caminhada muito elaborado, a gente vai tentar fazer o mais simples possível e a gente vai se basear muito sobre o conceito e princípio da animação em 2D. Então é importante que a gente, antes de qualquer coisa de trabalhar no Maya, a gente estude um pouquinho como é o princípio de animação 2D para um ciclo de caminhada. Então, se a gente for ver inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma imagem. A gente pode dividir o ciclo de caminhada em algumas poses principais, tá? Então, se a gente for ver nessa imagem aqui de referência, por exemplo, a gente tem uma pose em que a gente chama de contato, é onde faz o contato do pé no chão, quando o pé está indo para frente e toca o chão. Então, essa aqui é uma pose de contato, tem uma pose em que ele está mais abaixada. A próxima, que é essa vermelha aqui do meio, é uma pose que a gente chama de passing. É um passo que ele está dando, né? Então a perna está indo para frente e aí ele fica numa altura maior e depois volta para a pose de contato com a perna invertida. Então esse daqui, por exemplo, é um meio ciclo de caminhada onde ele trocou a perna de um lado para o outro. Se a gente for ver essa imagem de referência em ciclo de caminhada completo, a gente vai ver, por exemplo, nessa imagem de referência, aqui a gente tem a pose de contato, lá no final a gente também tem a mesma pose de contato igual. Então essas duas poses serão iguais, lembrando que a gente vai usar a mesma tipo de keyframes que eles estão usando aqui. Imagina que essa aqui é a nossa timeline no Maya, começa aqui com o frame 1, a gente vai terminar no frame 25, a gente vai seguir mais ou menos essa linha aqui. Então, olha, imagina, ele aqui no primeiro frame ele já está com a pose de contato, ele abaixa um pouquinho, aí ele tem um passe onde ele está trocando a perna. Repare a perna que está escura desenhada aqui, a perna esquerda do personagem. Então ele está passando de um lado para o outro. E aqui, por exemplo, ele já está na pose mais alta, com o passing acontecendo, e depois tem um contato da outra perna. Então até aqui era aquela primeira imagem que a gente viu. Quando a gente vai passar mais para outra perna, essa perna agora vai passar pelo down, que é a pose mais baixa dele, e ele vai passando então de uma perna para outra. Ele repete o mesmo movimento de uma perna, ele repete o mesmo movimento com a outra, porque a gente vai tentar fazer simétrico para que a gente não tenha muito problema entre uma perna, um lado do personagem e outro, para a gente facilitar o nosso trabalho. A gente tem que observar várias coisas aqui, por exemplo, que a cabeça dele, ou o tronco, imagina que ele está descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Então, se a gente analisa essa imagem 2D aqui de referência, a gente pode pensar que o nosso personagem ele vai estar com a coluna sempre subindo e descendo, subindo e descendo. Então, a gente vai fazer um keyframe assim para a coluna, tá? E ao mesmo tempo a gente vai estar fazendo a perna indo para frente, aí passa pelo meio, aí vai até atrás. Então a gente vai fazer a perna dele indo para frente, para trás, para frente, para trás. Aí quando ela estiver indo para trás, ela toca o solo, que é esse momento aqui, ó, que ela toca o solo, ela vem vindo para trás, sempre com ele no solo. E depois, quando ela vai para frente, a gente vai subir ela aqui, ó, que é o passing da perna, onde ela está passando. Então, ela passa no alto, girando. Então, imagina que também o pé ele vai ficar fazendo assim, ó, ele vai estar fazendo esse movimento de passing, tá? Então, a gente vai fazer isso tudo acontecer na animação 3D. A gente tem que observar isso tudo para que ele funcione bem como se fosse o 2D. Se a gente consegue aplicar o conceito básico do 2D, igual está nessa referência aqui, a gente pode muito bem aplicar um 3D que fique bonito, tá? E depois que a animação está toda pronta nesse estilo aqui, bem estudado, estruturado, a gente pode acrescentar um ou outro movimento extra no personagem, atrasar um pouco mais um passo, ele vai ficar um pouco mais realista. Ou então você coloca um movimento um pouco mais exagerado em algumas poses, aí ele vai ficar sempre com um movimento um pouco mais cartoon. É essa a ideia, tá? Se a gente for estudar agora, por exemplo, os braços e as pernas, a gente tem que estudar também a questão da clavícula, que é os ombros, e da cintura, que elas vão estar rotacionando. Então, eu tenho uma animação que eu fiz aqui na escola, me desculpem que ela é bem simples, vou mostrar para vocês. Uma animação que eu fiz em 2D,
Se vocês forem ver aqui, esse aqui é o ciclo de caminhada, esse aqui é o ciclo de corrida. Eles estão falando aqui, eu estou com sono, aí ele está andando devagar e o outro está correndo atrás do ônibus. Muito bem. Aqui, se a gente for analisar, por exemplo, agora só a questão das pernas, olha bem, ele tem o movimento em que ele está com a perna de contato, aí a perna vai para trás, e depois tem um passe quando a perna passa por cima, é mais alta do que quando ela estivesse no chão. E isso afeta muito aqui, ó, a nossa cintura. Então, se vocês forem ver, a cintura ela faz um movimento rotatório. Tá? Esse movimento rotatório também acontece o inverso aqui no ombro dele. Na verdade, é a clavícula que rotaciona. Então, a clavícula rotacionando vai fazendo uma bola assim, ó. Vou mostrar para vocês. Ela está fazendo uma bola assim, ó. Viu? Essa bola e essa outra bola aqui, elas são inversas, ó, tá? Para que ele funcione uma andada igual. Aqui na corrida ela está exagerada, ó, dá para vocês verem. Só que prestem muito bem atenção que o passing da corrida é quando a pose está mais baixa. O personagem está mais baixo. É diferente desse que a gente está estudando, que o passing dele é um pouco mais alto. Se a gente for ver, por exemplo, aqui, ó, o passing dele é mais alto. O personagem está no próximo do up e aqui o contato dele é mais baixo, é próximo do down. Então é a diferença do nossa corrida, ok? Se a gente for analisar, por exemplo, aqui a nossa rotação das nossas bacias e do nosso eixo daqui da clavícula, do peito, no caso, a gente vai ver que, por exemplo, para a bacia ela faz essa rotação. Então imagina que se a gente for ver ela de frente, a bacia está fazendo assim, ó. Quando ele tem um passing desse lado e ele está passando a perna aqui pelo ar, ele vai fazendo assim, tá? E ao mesmo tempo, quando a perna vai para frente, esse aqui também vai para frente. Então imagina que o eixo da perna ela está fazendo assim e assim ao mesmo tempo. Isso faz com que ela dê uma rotação assim no 3D. Então a gente vai animar dois eixos e ela vai fazer essa rotação para a gente. A mesma coisa, por exemplo, a gente poderia pensar do eixo da, do peito. Quando o peito está baixo, a perna está ao contrário. E a mesma coisa vai fazendo assim, ó. Então um dos eixos deles vão fazendo assim no 3D e ao mesmo tempo vão fazendo assim. Então isso faz com que eles façam movimentos assim, ó. Não sei se eu consigo fazer esse movimento, é complexo para o cérebro. Mas no 3D, se a gente for analisar, vou tentar mostrar para vocês uma referência, que é a referência de animação que a gente fez para o personagem o Lau, tá? Que é esse daqui. Ele, se a gente for ver a animação dele, olha lá. No eixo 3D dá para a gente entender que ele tem o passing, ele tem tudo aqui rotacionando o peitoral. Olha, o peitoral dele está fazendo uma curva. Tá? As mãos, quando elas estão indo para frente, ele passa assim, e quando eles estão indo para trás, ele faz assim, é como se fosse aquele follow. Tá? A gente, isso aí são conceitos básicos da animação, estou passando super rápido para vocês verem. Mas a gente for ver aqui, ó, o eixo do peitoral dele, ele está torcendo. E a mesma coisa, a rotação na cintura. E se a gente for ver no site, dá para ver também melhor. Ele fica fazendo para cima e para baixo com a coluna. Tá? Então, isso daqui são referências que a gente pode usar. É claro que vocês devem, e se vocês quiserem estudar referências, procurem na internet. Vocês vão achar muita referência de walk cycle e filmagens de pessoas. Às vezes vocês podem passar frame a frame, assim como, por exemplo, vocês poderiam parar aqui esse vídeo, ou o vídeo que vocês encontrarem, passar frame a frame assim, para vocês verem qual que é o frame que vocês estão animando, qual a pose que vocês têm que criar no personagem de vocês. Olha lá, esse é o passing. Aí ele vai para uma pose de contact, que essa daqui é o contact. Aí depois ele vai para um próximo passing e vai para uma pose de contact. Isso tudo é como se estivesse fazendo o mesmo movimento que a gente viu nessa imagem de referência, que é cima e baixo, cima e baixo. Se a gente respeita isso daqui e coloca as rotações nos eixos certos da animação, o 3D vai dar um resultado bem interessante como esse daqui. Então, se vocês quiserem, filme vocês, pede alguém para filmar vocês andando, e aí vocês analisam como é o movimento que vocês querem colocar no personagem de vocês, e é isso daí. A gente vai então agora para o próximo vídeo iniciar a nossa animação no 3D com o nosso personagem Leonardo. Isso aí.
Valeu!